Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um De Carona no Projeto. E hoje eu quero comentar uma coisa bem interessante que aconteceu esses dias enquanto eu estava fazendo um atendimento. Estava fazendo atendimento a uma moça uma noite dessas. E ela colocou a gente conversando, né, fazendo a avaliação. E ela colocou para mim alguns tópicos que a incomodavam, que machucavam, que doíam dentro dela. E teve dois que eu achei muito legais e eu acho que vale a pena a gente trazer isso aqui para comentar um pouco com vocês, para a gente poder se avaliar, a gente enquanto pessoa, poder avaliar a nossa vida, a nossa existência e aquilo que nos incomoda também. Essa moça, ela era muito jovem, tinha menos de 35 anos, tinha entre 30 e 35 anos nessa faixa. E ela chegou para mim, entre as coisas que a incomodavam, né, que ela reclamou que a incomodavam, estavam dois fatores que no meu conceito estão muito ligados, e foi por isso que me chamou a atenção, porque ela é muito jovem e já tinha esse processo, né? O primeiro fator que ela falou foi que ela não aguentava mais ter que agradar todo mundo, ela não aguentava mais agradar a todas as pessoas, e isso para uma menina relativamente jovem, né, 30 e poucos anos, isso é uma coisa muito estranha e até, vamos dizer assim, preocupante, né? Porque que tipo de vida essa menina está levando? E o outro fator que no meu conceito, né, no meu entendimento, ele está muito atrelado a essa mesma questão de ter que agradar todo mundo, né? Achar que tem que agradar todo mundo, é o fator ela disse, eu não sei dizer não. E está muito ligado, no meu conceito isso está muito ligado, tá? Mas é uma coisa interessante porque veja o quanto as nossas atitudes simples, as nossas atitudes do dia a dia, o quanto elas podem nos machucar e podem nos deixar mal. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Na verdade comigo já aconteceu, eu já passei dessa fase. Talvez até mais tarde, daqui a pouco eu conte a vocês essa história, mas eu tinha muito essa mesma situação. Às vezes até a Márcia disse que a minha vocação era agradar todo mundo, né? Fazer tudo para todo mundo, e eu tenho muito isso dentro de mim, sim. Eu vou comentar agora para vocês, só para vocês ficarem cientes das situações. Eu tenho muito isso de querer ajudar as pessoas, né? Assim, isso faz parte do meu, eu acho que está no meu DNA, faz parte da pessoa que eu sou, né? Tanto na questão religiosa, quanto na questão de atendimentos, quanto na questão pessoal, profissional. Eu desejo sempre ajudar as pessoas, e na maioria das vezes tentando despertar o melhor dentro de cada um. Então essa é a minha interpretação da vida. Eu acho que eu faço isso de uma forma até automática. Eu acho que é por isso que Márcia disse que a minha vocação é essa. Mas eu tenho 48 anos, né? E aos meus 45 anos, ou seja, uns 3 anos atrás, eu passei por um processo muito interessante, né? Eu cheguei aos 45 anos e disse, cara, eu tô na metade da minha vida. Metade por quê? Porque se você for olhar a estrutura, a faixa etária média brasileira, 90 anos é mais ou menos uma vida, né? Então eu tô na metade da minha vida. E aí eu olhei para trás e disse assim, cara, o que é que eu fiz? Aí eu vi muita coisa que eu tinha feito, né? Eu vi obras literárias que eu deixei, eu vi o filho que eu deixei, eu vi a estrutura patrimonial, a estrutura de trabalho que eu deixei, as marcas do meu trabalho, as pessoas que eu já atendi, as pessoas que eu já ensinei. Então tudo isso foi muito legal, olhar para trás e ver que eu fiz tudo isso. Mas teve um momento que eu parei assim e disse assim, sim, mas o que foi que eu fiz por mim? E aí eu dei aquela travada. Por quê? Quando eu fui procurar o que eu tinha feito por mim, eu vi que eu disse muitos sims para os outros. Eu vi que eu disse muitos sims para coisas que eu não queria fazer, mas fiz por conta de outras pessoas, para agradar outras pessoas, para satisfazer outras pessoas, para ajudar até outras pessoas. E eu vi que eu tinha dito muitos nãos para mim, né? Para mim como pessoa, como indivíduo, tá? Tô falando como cada um como indivíduo. Vocês como indivíduos, eu como indivíduo. E tô falando exatamente isso. E é interessante porque chegou um momento em que eu disse, cara, eu vi quanta coisa eu aguentei, eu segurei, ou eu até, uma palavra forte, mas suportei, em nome de não desagradar os outros, em nome de não machucar outra pessoa, em nome de não impor, né, a minha vontade, a minha decisão, e ficar aguentando coisas que eu não precisava. E aí eu tomei uma decisão.
Aos 45 anos da minha vida, eu olhei e disse assim para várias coisas. Eu disse, eu não quero mais isso na minha vida. Isso não tem mais espaço na minha vida. E eu comecei a separar muita coisa. E o que é que acontece quando você começa a tomar esse tipo de atitude? Ela é uma atitude que ela gera dois comportamentos básicos, né? O primeiro comportamento é você se sentir bem, porque você está fazendo aquela coisa assim que é melhor para você. Se não estar perto de uma determinada pessoa não te faz bem, não fica. Sai, vai para outro canto, muda de hábito, muda de comportamento, muda de amizade, muda de ciclo. Se afasta o máximo que você puder. Se você não puder cortar relações com essa pessoa, se afasta dela. Diminui a quantidade de vezes que você está encontrando com ela e coisas assim. Se você não gosta ou não quer mais um determinado comportamento na tua vida, não aceita, não faz. Mas as pessoas vão continuar fazendo, deixa elas fazerem, você se afasta, você não repete, você não aceita, você reclama, você diz que não quer mais aquilo e fecha o caminho. Então, quando você toma essa decisão de realmente escolher o que você quer e o que você não quer na sua vida, é libertador, meninos. Isso é libertador. Mas tem a outra, né, tem o outro lado comportamental que não depende de você. As pessoas vão te estranhar. As pessoas vão começar a perguntar, o que é que está acontecendo? O que é que você tem? Você não era assim, você mudou muito, por que é que você mudou? E aí você pode simplesmente dizer assim, não, porque eu estou tentando mudar a minha vida. Não, eu estou fazendo novas escolhas, eu estou escolhendo o que é melhor para mim. Ou então simplesmente assim, mudei, coisas da vida. E aí você vai viver a sua vida, porque até aquele momento, foi uma das coisas que eu parei para avaliar. Até aquele momento, aos 45 anos, eu tinha vivido pouco a minha vida particular. A minha vida profissional estava muito bem, graças a Deus. Mas a minha vida particular, a minha vida privada, eu tinha vivido pouco. Porque eu estava me privando ou permitindo que pessoas impusessem a mim coisas que eu não queria mais. E é isso, né? Essa é a grande transformação que você pode escolher fazer na tua vida também. E quando eu estava com aquela moça que eu falei no meu consultório, a gente começou a conversar e eu comentei exatamente esse tipo de coisa, né? Falando exatamente essa minha experiência. E ela ficou com lágrimas nos olhos, porque ela se identificou nessa situação, né? Ela expôs os seus sentimentos e ela ficou bem tocada, bem sentida, porque realmente ela começou a avaliar que aquilo não fazia bem para ela. E aí eu parei um pouquinho tudo que eu estava fazendo, eu estava com o computador aberto, estava fazendo algumas anotações, conversando com ela, eu parei um pouquinho, olhei para ela e disse, olha, eu posso te dar um conselho? Não é um conselho profissional, não estou aqui, não vou te falar como terapeuta, não vou te falar como nada, vou te falar como uma pessoa, igual a você, uma pessoa simples e comum. Aí ela disse, pode falar, João. E aí eu olhei para ela e disse assim, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não espere você chegar daqui aos seus 45 anos para olhar para trás e ver a besteira que você fez. Tome posição na sua vida, tome as rédeas na sua vida, assuma aquilo que você deseja e aquilo que você não deseja, para que você daqui a 15 anos você não se arrependa do que você não fez. E aí ela parou de chorar, né, centralizou um pouco as emoções, entendeu e disse obrigado, né? E a gente continuou conversando. Mas assim, por que eu trouxe isso para conversar com vocês hoje? Para que a gente entenda que muitas vezes, por mais que você tenha consciência do que está acontecendo, por mais que você tenha consciência de que aquilo está errado, e veja que ela tinha consciência. 2 dos problemas que ela trouxe para conversar comigo foram exatamente esses 2. Sentir que tem que agradar todo mundo e não saber dizer não. Ela tinha consciência disso. Mas se ela tinha consciência, por que ela não conseguia mudar por ela mesma? Por que ela precisou vir trabalhar comigo? Por que a gente precisou fazer um processo terapêutico nela para que ela mudasse esse aspecto? E eu vou explicar a você exatamente por quê. Porque dentro de nós, lembra daqueles padrões que eu sempre falo para vocês? Eles estão ativos, tá? O ser humano, ele por definição biológica talvez até, ele é um ser de grupo. O ser humano no seu desenvolvimento, todo ser humano que ficou sozinho, isolado, ele tendeu a perder a vida, ele tendeu a ficar mais fraco, ele tendeu a ficar desgarrado do grupo. Tanto que no mundo animal, quando um dos animais da matilha se desgarra, normalmente ele vai morrer.
Por quê? Porque ele está mais fraco, ele se torna o elo mais fraco da corrente. Então o ser humano é um ser de grupo, é um ser gregário, o ser humano é um ser que quer estar junto, e isso a prova disso somos nós, o nosso comportamento é assim. A gente chega na escola, escolhe um grupinho, a gente chega no trabalho, escolhe um grupinho, a gente faz amigos, escolhe um grupinho, a gente vai praticar alguma coisa, vai para uma praia, vai junto de quem a gente gosta, junto de quem a gente sintoniza. A gente tem o grupo dos nossos amigos, o grupo da nossa família, todos são grupos, e esses grupos eles estão exatamente formando o que nós somos, pessoas de sociedade. Só que muitas vezes alguns fatores no nosso processo geracional, no nosso processo criacional, lembra dos fatores da constelação, dos fatores da ancestralidade, lembra de todo aquele processo que muitas vezes impacta na nossa vida. Muitas vezes esses fatores vão fazer com que a gente deseje mais do que tudo fazer parte desse grupo. Eu vou dar alguns exemplos disso para você. Imagina aquela criança, por exemplo, que foi criada numa família, mas que não foi amada, não foi acarinhada, não fazia parte do grupo, simplesmente estava ali. Eu atendi uma moça que me relatou exatamente um fato desse uma vez, e foi muito interessante o relato dela. Ela dizia que a mãe dela a teve, mas a mãe dela não criou, a mãe dela simplesmente deixou ela na casa da avó, ou foi da bisavó, e a mãe dela viajou para poder trabalhar e tal, todo esse processo. E ela foi criada pela avó, pela bisavó, pela tia, pelos tios. Todo mundo mandava nela, todo mundo era dono dela, mas ninguém queria se responsabilizar. E ela foi criada em cima desse aspecto, sempre se sentindo isolada, abandonada, sozinha, solitária, se sentindo sem valor, se sentindo aquela pessoa que não tinha dentro dela o carinho necessário, o cuidado para se sentir parte do grupo. Ela morava num bando, mas ela não era parte do grupo. Dá para entender? Então muitas vezes isso vai acontecer. E o que é que acontece? Quando essa criança ela cresce, ela se torna jovem, se torna adulta, e dentro dela ela vai gerando aquela necessidade cada vez mais forte de fazer parte desse grupo. E o que é que acontece? Psicologicamente, o nosso subconsciente ele dispara um instinto ou uma maneira de defesa, talvez até melhor dizendo, que para fazer parte daquele grupo eu percebo que eu tenho que agradar aquele grupo. Então eu começo a me dedicar àquele grupo ainda mais para que aquele grupo me aceite. Só que nem sempre isso funciona. Mas é uma defesa, é uma maneira do subconsciente fazer com que você seja aceita no grupo que você escolheu, que você quer ser. E é por isso que muitas vezes nós vamos nos encontrar fazendo coisas por pessoas que nos machucam, por grupos familiares que nos prejudicam, por pessoas que nunca nos deram valor, e nós vamos fazer aquilo ali no ato inconsciente ou no ato subconsciente de fazer parte daquele grupo. Outra coisa que faz muito isso, que gera muito esse processo, é quando a criança ela está crescendo e ela recebe maus tratos. Né? Assim, ela recebe muitas críticas, muitos abusos mentais ou abusos sociais, ela recebe maus tratos, ela é tratada como qualquer coisa, sem carinho, sem atenção, até pela família dela mesmo, tá? O pai e a mãe. E o que é que acontece nesse aspecto? Na maioria das vezes, aquela criança, ela tem instintivamente, subconscientemente dentro dela, a informação evolutiva de que aquele grupo é o grupo dela. E ela não entende por que aquele grupo não aceita ela. E o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar ser aceita pelo grupo. E aí, tentando ser aceita pelo grupo, ela aceita a posição mais inferior do grupo. E quando ela aceita essa posição mais inferior do grupo, ela passa a ser subserviente a todos que estão no grupo. E ela passa a querer fazer tudo por todos na tentativa de agradar as pessoas daquele grupo. E ela passa a tentar, veja se você se identifica com isso, tá? Ela passa a tentar resolver o problema de todo mundo, ela passa a tentar resolver as dívidas, as coisas, ela passa a se preocupar com a vida de todo mundo, ela quer solucionar tudo para todos. Todo mundo é prioridade para ela, menos ela própria. Essa criança também, ela está nesse grupo aí que tende a agradar todo mundo. E outro fator, né, que leva muitas pessoas a quererem realmente agradar aquele grupo aonde ela está inserida, é o fator culpa.
Não que muitas vezes ela tenha culpa, mas às vezes ela é levada a acreditar por comentários, por comportamentos, por situações que o grupo familiar faz, que ela tem determinada culpa em algum aspecto, e ela, no sentido de aliviar essa culpa, ela vai tentar fazer o melhor que puder, o máximo que puder, para agradar aquelas pessoas. Quer ver uma coisa muito comum? Para gerar esse tipo de culpa nas pessoas? É quando você cresce escutando que se você não tivesse nascido, teu pai não tinha ido embora de casa. Se não fosse por tu, a gente morava em outro canto. Se não fosse pela tua despesa, a gente tinha mais dinheiro para fazer outras coisas. Tu só faz atrapalhar a nossa vida. E aí a gente começa a crescer com esse tipo de informação, tá? E esse tipo de informação vai gerando dentro de você uma culpa que você não tem, uma culpa que não é tua. Bota isso na tua cabeça, essa culpa não é tua. E consequentemente você cresce com essa culpa querendo agradar os outros, querendo agradar aquele grupo familiar que não te aceita, e você quer ser aceita, porque o desejo básico de todo ser humano, ele é um dos desejos básicos, na verdade, é ser aceito pelo grupo que faz parte. Então, quando você começa a avaliar, estou dando só 3 exemplos, esses 3 exemplos básicos, comportamentais e familiares, do que isso pode fazer dentro de você, é muito provável que alguma de vocês agora, meninas, já estejam inclusive sintonizando, avaliando, analisando a tua vida, analisando a tua infância, analisando as coisas que você passou, as coisas que você escutou, as coisas que você viveu, analisando o comportamento da tua família, ou talvez, e realmente talvez, você possa até estar avaliando nesse momento o seu comportamento em relação aos membros da sua família, em relação aos membros do seu grupo, ao seu filho, à sua filha, e você possa estar avaliando exatamente isso. E essa avaliação é saudável. Essa avaliação é saudável porque ela vai fazer com que você entenda, avalie e desperte dentro de você a compreensão de muitas dessas coisas que te machucaram. E por que você, nesse aspecto, comporta-se do jeito que você comporta-se? Por que você, nesse aspecto, tem essas características que você tem? E se você aceita isso de uma forma positiva, é muito legal. Porque é o momento de você realmente dar aquela virada de chave, porque eu entendi o que está me acontecendo e eu estou preparada para mudar a minha vida. Se isso tocou você e você ainda não aceita, ainda não realmente assume, não tem problema. Você também está no seu tempo. Isso faz parte do processo de defesa da nossa mente. Por quê? Se você para observar agora, o que foi que eu acabei de fazer? Eu acabei de atacar o grupo que você quer fazer parte. Eu acabei de te mostrar que aquelas pessoas que você defende com unhas e dentes, às quais você se dedica, às quais você entrega a sua vida para que elas façam e desfaçam com você, elas têm defeitos. E às vezes você não quer aceitar isso, porque é mais fácil para você, é mais cômodo aceitar que a vida é assim mesmo. E tá tudo certo, não tem problema. Se você quer continuar aceitando a vida da forma como ela está para você, segue em frente, busca a tua felicidade. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas se você entendeu que isso está errado, que esse comportamento está errado, que essa situação está errada, que isso está te machucando, como aquela moça que chegou no meu escritório, que isso está te machucando, está te fazendo mal, se você entendeu que está na hora de você mudar, então essa é a chave da necessidade da tua mudança. Assim como eu fiz aos meus 45 anos de idade, eu disse, cara, chega, não dá mais para eu fazer isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. E se você fez isso, se você sabe que está na hora de fazer isso, então esse é o convite que eu faço para você. Faça isso. João, eu não consigo fazer sozinha. Eu concordo. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinha. E é por isso que nesse momento, tá, eu quero convidar você para conhecer o Projeto 58. O Projeto 58 é exatamente o acompanhamento, o passo a passo explicado em vídeos, a avaliação psicológica, a avaliação familiar, a avaliação emocional que você precisa
para identificar isso que te machuca e outras coisas, para identificar quem está envolvido, para identificar como isso nasceu, para identificar de onde isso vem e melhor, para receber a orientação e os procedimentos terapêuticos que vão te ajudar e te libertar disso aí. Tudo isso explicado em vídeo para que você não se perca. Coisa rápida, onde você só precisa, presta bem atenção nisso, você só precisa do seu celular, um fone de ouvido e 20 minutos por dia para você transformar a tua vida. Então eu quero te convidar para conhecer o Projeto 58 e para fazer parte do Projeto 58, porque é uma oportunidade fantástica, é uma oportunidade que vai poder transformar a tua vida e basta que você escolha. Se você chegou até aqui, se você entendeu que você precisa dessa virada de chave, se você percebeu que esse é o momento de você mudar a tua vida e você não tem tempo para fazer terapia, você não tem verba para ir para consultório, você não tem como se deslocar, você não tem como sair de casa devido às suas ocupações, você não tem como... Você arranja N desculpas para deixar de fazer a tua melhora, para deixar de mudar a tua vida. Essa é a oportunidade, porque você só precisa do teu celular, um fone de ouvido e 20 minutos do teu dia. Então eu quero deixar aqui o meu grande abraço para você. O endereço do Projeto 58 é www.projeto58.com. Você que está aqui, tem um link aí na descrição, tá? Conheça, tire dúvidas, pergunte, esclareça, experimente. Se permita mudar a sua vida, se permita ser feliz. Um grande abraço para você.